tempo não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco em Itaquera. Corinthians 1, São Paulo 1. São Paulo bateu na trave de ter a semana perfeita. Quinta-feira ganhou do São Bernardo, sexta-feira o Casares caiu, sábado ganhou na Copinha e ficou a 2 minutos de uma vitória. Seria a segunda da história contra o Corinthians em Itaquera. Não conseguiu. Na bola final, praticamente, uma falha defensiva ali, gol do Corinthians. Aí acho que a gente consegue ver a coisa de duas maneiras. O copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu que sou o cara do copo meio vazio, normalmente eu vou ter o copo meio cheio. Antes do jogo contra o São Bernardo, o desespero é que o São Paulo ia cair, que o São Paulo tinha que ganhar, que o São Paulo não sei o quê. O São Paulo termina a semana com 4 pontos, empatando um clássico contra o Corinthians, em que quase ganhou, com o detalhe que o Corinthians poupou todo o seu time no meio da semana e o São Paulo não. E o São Paulo empatou e quase venceu. Então eu vou ficar com o copo meio cheio e algumas outras coisas interessantes. O Danielzinho parece, mais uma vez, jogou muito bem. Espero que seja um bom sinal para sempre. E talvez as pessoas discordem de mim. Eu acho que o Lucas está melhorando. Está jogando cada vez melhor. Não está jogando o que pode jogar o Lucas, mas gostei. Achei que está jogando melhor. Destaque negativo, nem vou fazer. 1-1. São Paulo teve uma semana muito difícil, em que, no fim das contas, tem esperança aí para o futuro. E o empate fora de casa no Campeonato Paulista, que o São Paulo vai jogar 2 clássicos fora de casa, eu não vou reclamar. Apesar de ser doloroso demais você tomar um gol na bola final ali. Arnaldo Ribeiro e vocês, gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Fala, Tirone, fala, galera. Deu para o gasto, né? Como você descreveu, faltou um pouquinho para a semana perfeita. Mas em Itaquera, o São Paulo só ganhou uma vez, né? Lá com o time do Carpini. Eu já aprendi umas situações. Ou você abre 2 gols de diferença, ou você não vai ganhar. Começa uma pressão muito grande. Não estou dizendo que foi roubado, não. Algumas vezes foi. Mas a pressão é muito grande. E acho que tem várias coisas interessantes, de fato, nos 2 últimos jogos do São Paulo. Formações diferentes, jogadores diferentes. Terceira formação que o São Paulo fez. Mas, para mim, ali teve uma questão crucial de estratégia. Quando o Corinthians coloca o Pedro Raul, o São Paulo tinha que ter respondido com o terceiro zagueiro. Mas se entra o terceiro zagueiro e o São Paulo toma o gol. Paciência. Mas quando você tem 2 centroavantes, Yuri e Pedro, e um centroavante deles, o Pedro, com 2 metros, você vai começar a jogar a bola na área o tempo todo. O Crespo preferiu o Pablo Maia do que um terceiro zagueiro. E acho que ali, naquele desencaixe, porque se você reparar, o Bidon não tinha pegado na bola. Ele estava sendo marcado pelo Danielzinho. Quando entra o Pablo, vai o Pablo para marcar o Bidon, sai o Danielzinho do lugar dele e só fica com 2 zagueiros. E eu acho que um terceiro zagueiro ali era a opção quando o Dorival vai para o tudo ou nada e coloca o Pedro Raul. Mas isso acontece. Poderia ter tomado o gol com 3 zagueiros também. Eu só acho que ali faltou altura, faltou bloqueio quando o Corinthians vai para o tudo ou nada. Mas é um detalhe. Eu acho que, de qualquer forma, a situação o São Paulo ainda não entrou na zona de classificação. O São Paulo ainda vai precisar ganhar da Portuguesa. O São Paulo ainda vai jogar com o Palmeiras no próximo sábado. Mas acho que faltou um detalhe para ter a segunda vitória em Itaquera. Só lembrando, Tironi, nessa única vitória em Itaquera, o São Paulo abriu 2-0, gols de Calera e Luiz Gustavo, e o Corinthians, mesmo com um jogador a menos e com um time muito pior que o de hoje, fez um gol e quase empatou 2-2 na única vitória que aconteceu. Então, eu não consigo, em Itaquera, ter a sensação da vitória, a não ser se tiver 2 gols a mais, né? 2 gols de diferença, que é uma situação que raramente o São Paulo conseguiu. Muito bem, mas como eu disse, não dá para reclamar da semana São Paulina. Vamos combinar, né? Antes da quinta-feira, estava todo mundo apavorado que estava ganhando a Portuguesa, porque ia perder do Corinthians. Não só não perdeu, como quase ganhou. Estou sendo muito criticado aqui porque eu falei do Lucas. Daqui a pouco a gente vai dar as notas. E eu vou falar, acho que o Lucas, por conta de tudo que aconteceu no ano passado, não jogou porque ele ganha muito, porque ele é simbólico de jogador veterano e não sei o quê, a galera tem bastante má vontade com ele. O Cigano falou que ele foi o pior em campo. Não foi. O pior em campo foi o Mike. Quem foi o pior em campo? O Lucas, não foi. O pior em campo foi o Mike, por exemplo. Eu acho que o Lucas tem discussão sobre a questão dele. Eu acho que jogar hoje em dia Lucas e Luciano é muito complicado. Não acho que seja
uma opção, mesmo com um elenco muito carente de qualidade. Até a questão física, acho que ele lutou pra cacete, o Lucas fez, mas a questão técnica dele de desenvolvimento, ela tá bem prejudicado, né? Então, eu acho que no time, agora com algum acréscimo, né, com o Danielzinho, essa formação foi a primeira vez que jogaram o Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla, desde o início, né? E acho que aí você tem mobilidade suficiente, mas o elenco não tinha outro meia, né? Então jogou o Lucas de meia, mais uma vez. Ou mudava a situação tática, ou não teria outro jogador. Por isso que o Crespo quer tanto um meia, né? Mas, enfim, eu acho que são questões. Em 3 partidas, o São Paulo jogou de 3 formas diferentes. E se eu estou dizendo que é o detalhe para mim da questão da entrada do terceiro zagueiro, o Crespo, nessa semana, ele mostrou repertório diferente. Jogou uma vez com 3 zagueiros, a outra vez com 4-2-4 e hoje meio num 4-3-3 que funcionou até uma parte do jogo. Rapaz. Muito bem, tá aí a coletiva de Hernan Crespo, destaquei alguns pontos, sobretudo quando ele falou qual jogador do Corinthians ele queria, ele falou nenhum, mas eu acho que essa é uma parte da resposta dele sobre essa negociação possível entre Alisson e do Alisson indo para o Corinthians. Acho que a parte que para mim me chama mais atenção e me interessa mais é o Crespo deixar claro, cara, se o cara não está contente aqui, né? Então vai embora, faz. O que a gente precisa de cara que queira ficar aqui. Eu acho que isso é importante e vamos combinar, né? O Alisson ele precisa ter um carimbo de eu preciso ser titular, eu preciso jogar como eu quero, eu preciso. Não entendo assim. E quando o cara, o empresário dele, seja lá quem for, o cara trabalha para ir jogar num rival do São Paulo, no principal rival do São Paulo, não me pega bem. Mas enfim, o resto a gente pode também falar. Mas fala aí, Arnaldo. Bom, sobre o Alisson, eu acho que foi ótima resposta em todos os aspectos. Falando especificamente sobre ele, não é por conta disso que o São Paulo tem que facilitar a saída, claro, ainda mais para o rival. Ou paga, porque de fato nenhum jogador do Corinthians fora um titular interessa. O time do Corinthians, o banco de reserva é muito fraco. Talvez seja mais fraco que o do São Paulo, o banco de reservas do Corinthians. Não tem jogador interessante para uma troca, né? Então, se não, o Alisson não quer, vai para outro time, né? Vê uma outra proposta, tá? Agora, eu acho que a coletiva foi muito além do Alisson. Ela foi, de novo, uma coletiva reta, direta, muito sincera. Sobre o Lucas, ele falou, que você dizia tanto, e outras pessoas... Ele merece ter a minha paciência, e o Caleri também. Não é só pelo histórico, eu acho, pelo que eles se dedicam, né? Mas os caras estão muito fora ainda de prumo. É normal também, né? Acho que a pergunta do Ale, que não deu para ouvir, Ale Salvador, que foi a questão de não colocar o 3 zagueiros, deu para perceber com o quanto ele lamentou. Coloquei o Pablo para ele fechar pelo meio e a bola passou. E foi isso, o Pablo caçou errado, ele passou da linha no lance do gol, e aí ficou mais jogador do Corinthians que do São Paulo dentro da área. Mas acontece, né? E acho que as questões que ele disse sobre o ambiente, um pouco mais de paz para trabalhar, e sobretudo, acho que o recado direto, que muitas vezes os caras dos cartões do São Paulo não gostam de ouvir, tem que investir o 100% da atenção, não é só da questão de dinheiro, 100% da atenção no futebol. E a dupla Casares-Belmonte não investiu nenhum por cento no futebol na temporada passada, né? Então, e acho que isso significa, de novo, coisas que já passaram, tabelas, escalas, infraestrutura, departamento e jogadores, né? Eu acho que essa questão está clara, a carência principal do São Paulo, enquanto o Lucas, porque eu acho que o Lucas não vai conseguir jogar nessa função, talvez ele consiga jogar de segundo atacante bem, mas nessa função, o São Paulo não tem o único armador que ele tem é o Marcos Antônio, não tem um meia. Então, essa carência é a principal. O resto, o São Paulo tem um elenco ok, nota 6,5 para encarar a temporada. Exatamente. Fim de jogo aqui em Itaquera, um empate, um gol para cada lado. Assim, é um gosto amargo. De fato, é um gosto amargo porque o São Paulo tinha a vitória controlada, né? Tinha um jogo nas mãos ali em dado momento. A dupla de zaga foi simplesmente pavorosa hoje durante todo o jogo. O Arboleda começa o jogo dando ali quase um chapéu no Rafael, quase gol do Yuri Alberto. Alan Franco perde tempo de bola em quase todas. E o Arboleda também não foi um jogo muito equilibrado por parte dele. O Corinthians aproveitou a chance ali na grande área. Poderia ter saído com a vitória o São Paulo. O empate não é um resultado ruim, não é um resultado que você fala, pô, empatar em Itaquera pela circunstância do São Paulo é um desastre, é um pavor, não é.
mas poderia ter feito mais, o São Paulo poderia ter escapado mais. Para mim o Crespo hoje demorou para mexer e quando mexeu não fez ali talvez o que eu tinha pensado de jogo. Colocou ali o Cedric, colocou o Nicolas, até não acho que entraram mal, mas o Pablo Maia no meio ali também não está no ritmo legal, não está conseguindo ser ali um bom meia. Ele poderia ter colocado mais um zagueiro, poderia ter colocado ali de repente o Tio Negruti, que faz as duas. O São Paulo faz um jogo instável em Itaquera defensivamente e acaba derrotado. E é bom pro Alan Franco também. Alan Franco tá jogando mal já tem um tempinho, viu? Tava muito bem ano passado, foi o principal jogador, mas tá mal tem um tempinho. Vamos jogar com mais calma, com mais cabeça, que o São Paulo precisa de você 100%. São Paulo, então, toma esse duro golpe, né? 1-1 é um duro golpe aí pro São Paulo, pelo que foi o jogo. Empate em Itaquera, fica agora com o Ricardo Senna. Vou para a coletiva do Crespo e também para a Zona Mista aqui em Itaquera. Tamo junto, abraço.